Olá, amigo concurseiro! Professora Alane Belfort, agora resolvendo questões sobre segurança pública, com previsão no artigo 144 da nossa Constituição Federal. Vamos ao quadro? Vamos lá, gente. Primeira questão. Nos termos da Constituição, os policiais militares... Opa, vamos passar aqui para a caneta. Policiais militares... Pronto. Estaduais têm entre suas funções segurança nacional, se o caso, por acaso a Polícia Militar tem essa função? Não. B, a garantia dos poderes constitucionais? Também não. C, preservação da ordem pública? Exatamente, é uma das competências da PM. E D, a de Polícia Judiciária? Não, só Polícia Civil e Polícia Federal. É, apuração de infrações penais? Não. Certo? Polícia Federal e Polícia Civil também. A não ser que seja crime militar, né? 2. De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é composta pelos seguintes órgãos. Bombeiro é órgão de segurança pública? É. Verdadeiro. Defesa Civil é um órgão? Não. É uma função exercida pelos bombeiros. Polícia Federal? É sim. Verdadeiro. Assinar a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 1 e 3. Foi a nossa resposta. C de casa. 3. A segurança pública, o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas e do patrimônio, por meio de órgãos variados, dentre eles a Polícia Federal, cujas competências envolvem: A. Exercer sem exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União? Sem exclusividade? Não. Com exclusividade. Falso. B. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins? Verdadeiro. Não cabendo a esse órgão atuar para prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho? Não. Falso. É competência sim da Polícia Federal atuar contra contrabando e descaminho. F. Executar as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Ok. E exercer as atividades de patrulhamento ostensivo das rodovias federais? Não. Isso é competência de quem? Da PRF. Falso. D. Apurar infrações penais contra a ordem política e social. Ok. Ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Show de bola. Nossa resposta D de dado. 4. Além da Polícia Federal, outros órgãos atuam para promover a segurança pública no âmbito do território brasileiro, como é o caso das polícias civis, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. A Constituição, tratando as diretrizes referentes a esses entes, determinou que, letra A, as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Show de bola. Verdadeiro. B. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive das militares? Não. Exceto as militares. Falso. C. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos prefeitos e governadores? Subordinam-se aos prefeitos? Não, só aos governadores. D. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército subordinam-se juntamente às polícias civis ao presidente? Não, presidente não. Prefeito? Também não. E aos governadores. Certo? Então, somente aos governadores. Sim, mas os demais não. Então, né? Nossa resposta é a letra A. 5ª. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida pela Polícia Federal e por outros órgãos, com base na Constituição Federal, para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. A. Juntamente com a Polícia Civil, cabe à Polícia Federal exercer funções de Polícia Judiciária da União? Não, gente, lembra que a competência de exercer a função de polícia judiciária da União, que é da Polícia Federal, é com exclusividade. Deixa eu corrigir, senão vai ficar incompreensível.
com exclusividade da Polícia Federal, essa competência. A Polícia Civil ela não pode exercer o papel de Polícia Judiciária da União. B. A Polícia Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, que se destina, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Não! Quem é que faz essa função de fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais? É a PRF. Falso. C. As polícias federais, militares e os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e reservas do Exército subordinam juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Meu povo, por acaso as polícias federais, elas são forças auxiliares e reservas do Exército? Não. É só a polícia militar e os bombeiros. E elas se subordinam juntamente com as polícias civis aos governadores? Não. Então o que está errado aqui é a citação da Polícia Federal. D. A Polícia Federal cabe apurar infrações penais contra a ordem política e social. Ok. Ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Ok. Ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Show de bola. Realmente a competência da PF. As polícias civis incumbe, ressalvada a competência da União, a apuração de infrações penais, incluindo as militares. Não! Exceto as militares. Falso. Próximo. Qual destinação da Polícia Federal está incorreta? Da Polícia Federal. Dentro das atribuídas pela Constituição Federal. Letra A. Exercer as funções de polícia marítima. É a função da PF? B. Executar atividade de defesa civil. Não, gente. Essa atribuição de defesa civil é de quem? Dos bombeiros militares. Falso. Que é a incorreta, né? Então, letra B. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Ok. D. Apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Ok. E letra E. Exercer as funções de polícia de fronteiras. Show de bola. 7. Constituição de 88 atribuiu a diversos órgãos o dever de zelar pela segurança pública. A respeito da divisão de competências entre esses órgãos, é correto afirmar que, letra A Polícia Federal deve realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. É a Polícia Federal? Não, é a PRF. Falso. B. A Polícia Marítima Federal é responsável pelas funções de polícia portuária. Não. C. A Polícia Aeronáutica Federal é responsável pelas funções de polícia aeroportuária. Polícia Aeronáutica Federal? Que é isso, gente? Falsa. D. A Guarda Municipal incumbe a preservação da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Show de bola. Nossa resposta D de dado. As polícias militares realizam a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, gente, olha aqui. Sim, gente, desculpe, olha, tá corrigindo aqui, meu povo. Vou até detalhe aqui, só um minuto. Na verdade, acabei interpretando de maneira incorreta. Meu povo, aqui, seguinte. Olha, preservação da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, na verdade, é uma atribuição dos órgãos como um todo da segurança pública, né? Não estritamente em relação à guarda municipal. Até porque a guarda não é órgão de segurança pública. A competência dela, na verdade, é fazer a proteção de bens, serviços e instalações do município, tá? Então, desculpa, acabei interpretando de forma equivocada. Letra E. As polícias militares realizam a polícia ostensiva, agora sim. Ok. E a preservação da ordem pública. Ok. Então, letra E é nossa resposta. Agora sim, letra E. 8ª. Sobre segurança pública, considerando o texto constitucional vigente no país, é correto afirmar. Letra A. Ressalvadas a competência da União, cabe à Polícia Civil as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, inclusive as militares? Não! Inclusive não, gente, exceto as militares. Falso. B. Compete às polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
Agora sim, verdadeiro. Nossa resposta é bem de bola. C. A prevenção e a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é de competência da PRF? Não, é competência de quem? PF. Falso. D. Incumbe às guardas municipais a atividade de policiamento ostensivo? Nem continuo. Meu povo, não é competência da guarda fazer o papel de policiamento ostensivo. Falso. É de competência da Polícia Rodoviária Federal o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e estaduais? Não, das federais, das estaduais não. Falso. Nossa resposta é bem de bola. 9. Com referência à defesa do Estado das instituições democráticas, à segurança pública e aos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta. Letra A. Os cargos de ministro de Estado de Defesa e de ministro das Relações Exteriores, entre outros, são privativos de natos? Gente, ministro, até revisando um pouquinho aqui nacionalidade, né? Ministro das Relações Exteriores, por acaso é cargo privativo de brasileiro nato? Não. Ministro da Defesa, ok. Mas ministro das Relações Exteriores não é obrigatoriamente concedido a brasileiro nato. Falso. Lembrando, gente, o bizu para lembrar os cargos privativos de brasileiros natos. Como é que a gente memoriza? Qual é o bizu? mp3.com. É o bizu. B. Considera-se brasileiro nato o indivíduo nascido no estrangeiro e registrado em repartição brasileira competente, desde que seja filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ainda que seus pais não estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Verdadeiro. É brasileiro nato. C. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar previamente a decretação do estado de defesa. Por acaso, gente, tem que aprovar previamente a decretação do estado de defesa? Lembra? Estado de defesa D. Então, o presidente decreta. Não precisa de autorização para decretar, não. Então, está falso. D. O estado de sítio pode ser decretado em locais restritos e determinados. Gente, na verdade, locais restritos e determinados. Isso se refere a quem? Estado de defesa, não é estado de sítio. Falso. Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, civis e militares cabem às polícias civis? Por acaso a polícia civil, ela investiga crime militar? Não, exceto militar. Falso. Próximo, 10. De acordo com a Constituição, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de determinados órgãos. Assinale a alternativa que apresenta os órgãos que não se encontram enumerados na Constituição, entre os que se destinam especificamente à segurança pública. Não! Tá? Se encontram entre o rol de órgãos de segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal é órgão de segurança pública? Polícia Ferroviária Federal? Também. C. Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares? São. Polícia Federal? São. E Forças Armadas? Não. Não são órgãos de segurança pública. 11. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, certo? E apuração de infrações penais, exceto militares. Então, vamos lá. Letra A. Por delegados de polícia de carreira, ok. Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária, ok. Infrações penais, exceto as militares. Show de bola. Olha aqui, letra A. B. Por delegado de polícia, mas tem que ser de carreira. Tá incompleto. Polícia judiciária, ok. Infrações penais, inclusive as militares. No, exceto as militares.
Gente, vocês estão percebendo que esse artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição, está sendo extremamente cobrado, principalmente em relação a essa pegadinha aqui de inclusive por exceto. Então, gente, perceba, deem uma maior importância a esse dispositivo, já que vocês estão percebendo que ele é extremamente cobrado em questões de concurso, tá certo? Letra C, pelos governadores dos estados. Não é dirigida pelos governadores, eles são subordinados aos governadores. Falso. D, por policiais civis. Também não. Por delegados de carreira. C, pelos governadores. Também não. Falso. Então, nossa resposta é a letra A. 12. Tendo em vista o tema segurança pública, pode-se afirmar que as polícias civis destinam-se a exercer a função de polícia judiciária e apurar infrações penais. Gente, tá incompleta, né? Vamos ver se tem alguma mais completa. Vamos deixar esse item em stand-by aí. B, combater o contrabando. Não. Isso aqui é a competência de quem? Da PF. Falso. C, funcionar como polícia marítima. Não. PF. Falso. D, fazer policiamento ostensivo e preservar a ordem pública. Não, é a PM. Então, apesar de estar incompleta, né, nossa resposta, então vai ser a letra A. 13. Considere as afirmativas abaixo sobre a disciplina constitucional da segurança pública. 1. A Polícia Federal, entre outras finalidades, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social. Ok. Ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Ok. Ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Ok. Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual e internacional e exige repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Ok. Item 1 está verdadeiro. 2. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser lei complementar. Não, conforme se dispuser a lei. Não precisa que seja lei complementar. É lei ordinária. Falsa. 3. Ressalvada a competência da União, cujas funções de polícia judiciária são exercidas com exclusividade pela Polícia Federal, incumbem às polícias civis subordinadas aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios e dirigidas por delegados de polícia de carreira as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. O item lindo, gente. Ele realmente se refere de forma bem completa, né, em relação à competência da Polícia Civil. Verdadeiro. Item 1 e 3 até agora, verdadeiro. Vou até botar aqui do lado. 1 e 3. 4. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Tá certo? Então, gente, está correto. E eu ainda te digo um detalhe. Esse aqui, certo? Está relacionado ao artigo 144, parágrafo 10, que foi inserido pela emenda 82 de 2014. Ou seja, foi o último dispositivo inserido no artigo 144, né? O novatinho. Então, veja, qual é a nossa resposta? Item 1, 3 e 4. Resposta D de dado. 14. A emenda constitucional número 82 de 16 de julho de 2014 introduziu no título 5 da Constituição, da defesa do Estado e das instituições democráticas, disciplina específica sobre a segurança viária, nos termos de suas disposições à segurança viária. Aquele item, né, que eu falei para vocês anteriormente. Letra A. É exercida para a melhoria do transporte público em perímetro urbano e a preservação da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. B. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.
Então, nossa resposta, gente, letra B de bola. C. Compete privativamente aos estados e ao Distrito Federal que lhe dão execução por meio de órgãos e entidades específicos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, nossa resposta é letra B de bola. D. Compete privativamente aos municípios? Não, aos estados e ao Distrito Federal também. E. Constitui direito fundamental assegurado mediante o exercício pelo poder público de atividade de planejamento. Nem continua. Falso. 15. De acordo com a Constituição, constituem órgãos de segurança pública as instituições a seguir, exceto. Ou seja, quer que marque um item que não é órgão de segurança pública. Polícia Federal é? Polícia Rodoviária Federal é? Polícia Penal? Gente, vem cá, por acaso existe essa Polícia Penal? Não, falso. Polícia Ferroviária Federal é e Polícia Militar é. 16. O artigo 144 da Constituição dispõe que a segurança pública, o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de alguns órgãos, como... Bora lá. Letra A. Polícia Federal, a qual cabe o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Gente, também essa casca de banana, né? A gente já viu, assim, pelo menos umas 4 vezes. Gente, de quem é a competência de fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais? É da PRF. Falso. B. As polícias civis, as quais cabem a proteção de bens, serviços e instalações do município? Não, quem é que faz esse papel? É a Polícia Civil? Não, são as guardas municipais. Falso. C. As polícias militares, às quais cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Então, gente, essa é a competência da PM, fazer o papel de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública? Verdadeiro. Então, nossa resposta é letra C. D. As guardas municipais, às quais cabem as funções de polícia judiciária. Nem continua, meu povo. Só quem pode fazer o papel de polícia judiciária é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Falsa. As Forças Armadas, às quais cabem as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Quem faz esse papel são as Forças Armadas? Não, é a Polícia Federal. Falso. 17. Prevê o artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para... a letra A, servir de força auxiliar e reserva do Exército. Então, gente, o que é que ele quer? Deixa eu só ver aqui. Prevê o artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, está falando sobre a segurança pública de forma em geral, né? Ok. Servir de força auxiliar e reserva do Exército, isso é função da Polícia Militar e dos bombeiros, né? B. Obtenção da pacificação dos conflitos sociais. Essa é a função dos órgãos de segurança pública? Não. C. Reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso aqui é competência da Polícia Federal. D. Prevenir o contrabando e o descaminho. Polícia Federal. E a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, gente, isso aqui é a função, né, de segurança pública. Então, vamos lá. Prevê o artigo 144 da Constituição que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para, exatamente, aqui, ó, preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essa é a função, né, dos órgãos de segurança pública de maneira geral. Essa era a intenção da questão. 18. Consoante o artigo 144 da Constituição, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesse sentido, todas as alternativas estão corretas, exceto. Ele quer, então, a errada. Letra A. Entre as funções da Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, está a de exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, gente,
Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, ok, com exclusividade à função de Polícia Judiciária da União. Então, verdadeiro, ele quer errado. B. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Verdadeiro. C. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária por ação de infrações penais, inclusive, gente, essa casca de banana, eu acho que caiu umas 500 vezes, né? Exceto militares. Então, gente, perceba, dá uma atençãozinha melhor aí para o parágrafo 4º do 144, porque é a mesma casca de banana sempre, é impressionante. Letra D. A segurança pública é exercida através da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares. Verdadeiro. Aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Show de bola. Então, gente, vamos parando por aqui, tá certo? Já esgotou nosso tempo. Espero que você tenha aprendido bastante sobre segurança pública com previsão no artigo 144 da nossa Constituição. No nosso próximo vídeo, né, que será o nosso último vídeo, continuaremos resolvendo as questões sobre segurança pública e vai ser bem legal, porque assim você consegue fixar melhor esse conteúdo e perceber, como vocês estão vendo, quais são as cascas de bananas mais comuns que normalmente a banca examinadora gosta de cobrar, certo? Então, por isso que é muito interessante você ficar resolvendo questões para você exatamente ficar treinado e conseguir identificar logo de cara quais são as cascas de banana que, porventura, a banca venha querer a cobrar na sua prova, certo? Então, conte comigo, um grande beijo da professora Alane Belfort.